Olá, seja bem-vindo ao canal da IEQ Santa Teresa. Hoje é quarta-feira e eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com você. Eu aqui, você aí e juntos louvando e aprendendo a Palavra do Senhor. Quero ler com vocês Mateus capítulo 16, no versículo 13, que diz assim: E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, entregou aos seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles lhe disseram: Uns diz que é João Batista, outros que é Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então disse-lhe Jesus: E vós, o que dizeis que eu sou? E então Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse a Pedro: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E aí nós vamos ver também, dentro desse mesmo capítulo, versículo 21 a 23, que diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém a padecer, e também que os anciões e sacerdotes e escribas iriam colocá-lo morto, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Pedro, tomando a frente, disse: Senhor, tem compaixão de ti, e de modo nenhum aconteça isso. E Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas somente a que são dos homens. Interessante nós observarmos esse texto da Palavra de Deus, porque no mesmo capítulo em que Jesus, ele diz a Pedro, que Pedro faz uma declaração pela revelação de Deus, no mesmo capítulo, Jesus adverte a Pedro e repreende-o. E interessante pensarmos como isso aconteceu. Pedro olhava para aquele momento de que Jesus estava dizendo que ia padecer como um homem natural. Ele não entendia e não aceitava o sofrimento de Jesus. Ele não entendia e não aceitava que este era o plano de Deus para Jesus. Por isso, Pedro fala como um homem carnal, ele fala como um homem natural, ele fala como nós muitas das vezes falamos. Nós só queremos aceitar as coisas que vêm para nós, que são boas, que são edificantes. Mas é necessário, muitas vezes, passarmos pela prova, passarmos pelas tempestades, pelas dificuldades, pois somente assim é que nós somos aperfeiçoados na fé e na presença do nosso Senhor Jesus. Jesus tinha certeza do plano de Deus para ele. Jesus tinha certeza do caminho que ele iria enfrentar. Ele não recuou. Ele sabia que ele passaria por uma situação difícil, pela morte, mas ele não recuou. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava com ele. Deus havia traçado este plano para a vida dele e ele não recuou. E nós, muitas das vezes, agimos como Pedro. Nós agimos como Pedro, não querendo aceitar a passar pelas dificuldades, pelas percas, pelas coisas que nos purificam. Porque a tribulação, quando nós aceitamos e passamos na presença de Deus, ela nos faz crescer, ela nos purifica, ela nos limpa. E Pedro ali estava tentando impedir Jesus de ir ao Calvário.
mas Jesus sabia que ele tinha uma missão. E a missão de Jesus era salvar a cada um de nós. Esta era a vontade de Deus. Era necessário que ele fosse ao Calvário. Hoje eu pergunto: como está a sua vida com Deus? Qual é o caminho que você tem procurado andar? Jesus, ele é o Filho de Deus, mas ele veio como homem e morreu por mim e por você. Aceite a Jesus hoje. Se aproxime dele para que você possa estar entre o grande exército dele na terra, o exército da família de Deus na terra. Jesus enfrentou momentos difíceis e eu e você também podemos enfrentar, mas com uma certeza: o Senhor está conosco. Ele diz na sua palavra: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se achegue a Ele. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Ebenezer.